Somos corpos, e assim vem ajustar. Será que somos? Saudações entusiastas da EBD que eventualmente foram atraídos e trazidos pelo algoritmo aqui. É um prazer poder estar conversando com vocês. Eu sou o Joe, do Fórum EBD. E por que eu iniciei fazendo referência a essa canção? Porque ela fala sobre o assunto do nosso vídeo de hoje, que também é o assunto da revista da Escola Dominical da CPAD, que vai iniciar nesse domingo, no primeiro trimestre de 2024, um conjunto de lições sensacional. Vai falar sobre eclesiologia, sobre o que é a igreja, sobre o que é a igreja, né? O nome o título, né, da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então é sensacional essa característica que a CPAD tem de mesclar ali nas suas revistas da Escola Dominical, no seu subsídio para a Escola Dominical, assuntos bastante devocionais, assim, né, que são assuntos leves e gostosos de conversar, de tratar sobre, que são bem práticos, né, para o cotidiano da devoção pessoal de cada um como igreja, e ao mesmo tempo incluir logo em seguida alguns assuntos um pouco mais aprofundados, mais parrudos, assim, mais doutrinários mesmo, que são tão importantes quanto, né, que a gente não pode deixar de lado. E nesse caso é esse assunto que me fascina muito, que eu sou apaixonado por eclesiologia, certo? Então, já vai falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Por que eu iniciei fazendo referência a essa canção? Porque ela fala sobre o assunto do nosso vídeo e o assunto da revista da Escola Dominical da CPAD desse primeiro trimestre de 2024, e porque eu ando me incomodando há algum tempo já, percebendo que algumas pessoas cantam a letra desse hino dessa forma, e eu pergunto, será que somos corpos? Na verdade, o que a letra do hino diz é somos corpo, que é justamente a ênfase na unidade da igreja. Quando a gente canta somos corpos, a gente está cantando justamente o contrário do que é a ideia do hino, né? Que é passar a unidade da igreja como um corpo. A gente está cantando a individualidade de vários corpos, sim, porque somos vários corpos que formam um corpo. A ideia do hino é falar que somos um corpo, que é a igreja, certo? Então, basicamente, quando a gente canta somos corpos e assim bem ajustados, além de ser autocontraditório, ainda demonstra que a gente, quando tá cantando assim, não entendeu a própria mensagem do hino que tá cantando. Mas, digressões inódicas à parte, vamos para o assunto da revista da Escola Dominical. Uma coisa bem legal e bem importante que a gente tem que ter em mente, e que, assim, talvez a gente não dê tanta atenção, né, quando pega a revista da Escola Dominical, é que ela tem um tema central, geral, e assim, quando eu começo a falar isso parece muito óbvio até, alguém vai achar que eu tô falando uma coisa muito óbvia, mas a maioria das pessoas, tanto alunos quanto professores da Escola Dominical, não para pensar a esse respeito. Nesse caso específico, a revista que a CPAD está trazendo tem o título de O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então, são essas revistas, um conjunto de 13 lições que duram 3 meses, certo? Elas são preparadas para trazer as aulas durante o período de 3 meses, uma a cada domingo. Durante o passar desse tempo, a gente foca na questão da lição individual, principalmente supondo-se que esteja num local onde existe, que eu não sou o único professor, por exemplo, que existe uma escala de professores, cada domingo um professor diferente dá aula na escola dominical, e aí nesse sentido o professor tende a focar naquela lição que ele vai pela qual ele é responsável, e esqueceu todo da situação. Então é muito interessante que a gente inicie o trimestre se preparando para as aulas que a gente vai estar estudando, as lições que não é a gente que irá lecionar, mas que a gente vai participar, obviamente, da escola dominical junto, mas tendo em mente esse tema central e geral que abarca todo o conteúdo. Porque ao final dessa lição, quando chegar lá no 13º domingo, é interessante que a gente tenha esse panorama a partir desse ponto central, tá?
E nesse caso específico aqui, o autor que colocou esse título pra gente, ele já nos ajudou bastante, de uma forma muito dinâmica, pra gente já ir organizando o pensamento do todo da lição em volta disso. Ele cita alguns pontos aqui, alguns elementos a respeito do que será tratado dentro do trimestre. A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Mais pra frente a gente vai falar em outro vídeo, especificamente, né, vamos dissecar esses temas, esses fatores, o que seria, né, origem, como que isso é relevante, a natureza, o que seria, como que a gente pode entender a questão de natureza e vocação da igreja no mundo. É essencial, fundamental e é cativante, né, que nós enquanto professores nos preocupemos em ir construindo esse conceito ao longo do trimestre, para que o aluno, quando ele chegar lá na 13ª lição, ele consiga olhar para trás e ele perceba, assim como em um curso que você faz, seja uma faculdade, seja um curso preparatório para algum assunto específico, seja um curso profissional, que durante todo o curso foi se desenvolvendo um assunto. Quando você iniciou esse curso, você não tinha noção de nada do assunto, mas ele foi sendo construído, e aí você olha para trás lá no final e diz, caramba, foi um conhecimento que foi sendo construído e agora eu tenho uma noção aprofundada sobre um tema. É sensacional que durante o trimestre, com esse material sensacional, né, de uma altíssima qualidade que a CPAD sempre prepara, de uma qualidade editorial excepcional e super acessível, o aluno, né, que tem essa oportunidade de frequentar a escola dominical consiga ter essa mesma percepção. Porque no final das contas, é para isso que a escola dominical serve, certo? Para que a gente consiga realmente moldar cristãos, doutrinar cristãos que tenham conhecimento racional daquilo que eles acreditam e que consigam fazer aplicações práticas disso para a vida. Então, não são assuntos isolados que nós nos reunimos simplesmente para discutir de forma mais, como se fosse uma dinâmica de grupo, para esparecer, para discutir, para trocar ideias apenas. Ao final de tudo, ao final do processo, ele deve implicar em uma construção de conhecimento, certo? Olhando para os temas de cada uma das 13 lições dessa revista, a gente percebe, né, pelos temas, como o autor consegue, de uma forma bastante interessante, ir construindo essa ideia que ele expressa justamente no título, com bastante habilidade, que é falar sobre origem, natureza e vocação. Então, todos esses temas são abordados dentro dessas 13 lições. Eu estou dando uma olhada aqui nos títulos das lições, a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja. Então, ele quer falar sobre a natureza da igreja, tem uma lição específica sobre esse assunto, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, né? A gente não vai falar sobre vocação, precisamos falar sobre missão, igreja, organismo, organização, ministério da igreja, disciplina da igreja, batismo, a ceia do Senhor, como ordenanças da igreja, o culto da igreja cristã, assunto muito importante, porque hoje em dia a gente vive numa crise de culto, né? Se perguntarmos para as pessoas dentro da igreja o que é o culto e qual é o objetivo, talvez muitos não saibam responder, e a gente caia no equívoco de acreditar que o culto é mais uma reunião social de adoradores a Deus. A gente presta adoração a Deus no culto, mas a maioria das pessoas não entendem que o culto é o ato de adoração em Deus. Então, o culto enquanto instituição social, que é só para reunir a galera para adorar, ele é maleável, ele é flexível, ele pode ser da forma que se adaptar melhor à condição social. E aí o que a gente faz lá dentro do culto é a adoração, e essa adoração está muito mais ligada ao interior do que ao exterior. Quando na realidade, se nós pararmos para olhar o assunto à luz da Bíblia, nós vamos ver que o culto é a própria adoração a Deus, e a forma exterior do culto, a forma como o culto se apresenta, é uma preocupação do próprio Deus. E ele tem um paradigma específico de como ele entende que o culto deve ser prestado. Muito interessante e importante
todos esses temas. E por isso que eu digo, esse assunto é sensacional, precisa ser abordado, por mais que ele seja, assim, um oceano de profundidade. Obviamente que a gente não vai descarregar isso tudo de uma vez só, sem levar em consideração a situação individual de cada um, né? O nível de maturidade cristã de cada um. Porém, esse assunto, com esse nome mesmo que parece difícil, nossa, eclesiologia, mesmo assim ele precisa ir sendo introduzido aos poucos e os crentes precisam ir sendo familiarizados com ele. Então, sensacional, e de uma profundidade maravilhosa esse tema dessa lição do primeiro trimestre de 2024. Nesse sentido, é muito bom ter você aqui neste canal, para que a gente possa discutir, construir ideias sobre a escola dominical. Nós precisamos ver a escola dominical com outros olhos, começar 2024 olhando para a escola dominical de uma forma diferenciada, como algo não tão banal como muitas pessoas veem, como algo não acessório. A escola dominical é uma instituição basilar da igreja, ela não é mais uma opção para aquelas pessoas que, além de ir em todos os cultos durante a semana e no domingo, e também desejam estar mais uma oportunidade na escola dominical. É muito bom, mas é um plus, não é essencial. A escola dominical deve ser vista como algo essencial, e é muito bom ter você aqui para que a gente possa ir discutindo e construindo esses conceitos. Esse aqui é um canal para que a gente possa juntar ideias, sugestões e construir, né, esse novo olhar para a escola dominical, certo? E partindo dessas ideias todas que a gente já identificou aqui só por cima, assim, uma introdução a essa lição, ao longo do trimestre construindo coisas e mostrando, né, aos alunos como que eles podem ir juntando todos esses temas e montando algo que realmente é a essência do ser cristão. Ser igreja é ser cristão. O que é igreja? Todas as pessoas hoje em dia têm uma opinião sobre o que é ser uma igreja. Se a igreja é uma instituição, é uma construção, a igreja sou eu, afinal de contas, é algo muito importante a ser discutido. E a gente vai fazendo isso, mais oportunidades, em outros vídeos nos próximos dias. A gente vai aprofundar mais essas ideias, certo? Não deixe de participar da discussão. Este canal é um canal de um apaixonado pela escola dominical e que deseja juntar outros apaixonados pela escola dominical para discutir ideias. Este canal, neste momento, não tem perfil em nenhuma outra rede social, então a gente vai se comunicar por aqui mesmo, pelo YouTube, e tentar explorar essas funcionalidades de rede social que o YouTube tenta emplacar, mas aparentemente não tem desenvolvido muito. Mas mesmo não sendo o mais usual e habitual, eu quero incentivar você a deixar o seu comentário e usar as opções de discussão que existem no próprio canal no YouTube para trazer as suas ideias, compartilhar os seus sentimentos a respeito disso, e todos juntos engajarmos nessa questão da escola dominical. Não deixe de acessar os outros conteúdos que você encontra aqui neste canal, de deixar a sua opinião, de contribuir com a discussão, né, para a construção de uma escola dominical modelo, que é o nosso objetivo neste ano de 2024, e vejo você na próxima.